tu, grandioso és tu. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Senhor meu Deus, obrigada por mais uma quarta-feira aqui na tua presença, Senhor. Que os teus anjos estejam aqui acampados, abençoem a todas as nós que viemos, as que ainda vão chegar, e abençoa a pregadora, Senhor Deus, para que ela traga a palavra que o Senhor quer que nós saibamos. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Que alegria estar aqui. Maraísa, és tu? Não é uma visão? Gente, que alegria! Ah, não, vem aqui me dar um abraço. Muita saudade de você, do seu sorriso, da sua alegria. Ai, tanta mulher linda. Quem está feliz? Eu estou extremamente feliz. Claudinha, Deus é lindo, né? Eu te pedi para você abrir o culto, né? Eu te falei o versículo que era para falar? Não falei, né, Claudinha? Mas Jesus te falou. Eu acho tremendo isso que Jesus faz, né? Porque a gente não combina nada, mas o Senhor testifica tudo, né? Pode sentar. Podem sentar. Ai, gente, meu netinho tá ali tão lindo. Coisa mais fofa. Gente, hoje o Senhor entregou uma palavra. Eu tô tão maravilhada com ela. Sabe uma palavra que emociona o coração da gente e mexe demais com as nossas estruturas? E foi muito rápida a forma como o Senhor me entregou, mas causou um impacto tão grande no meu coração. E depois que Ele me entregou, eu falei com Ele: Senhor, qual vai ser o tema? Como que eu vou dar um título para essa pregação? E aí o Senhor falou comigo assim: visão estratégica. Visão estratégica. E aí, obviamente, eu fui no Google para saber o que é uma visão estratégica. E quando eu li o conceito, eu achei ele bem massa. Mas eu falei assim, mas não tem muito a ver com o modo céu não, né? E como a gente aqui vive no modo céu, mas eu fui reler, até que o Senhor me explicou o porquê desse conceito. No Google, visão estratégica significa o seguinte. Vou abrir um parênteses e vou colocar modo terra. Visão estratégica no modo terra. Visão estratégica é um conceito fundamental no mundo corporativo que se refere à capacidade de uma organização ou indivíduo enxergar além do horizonte imediato, identificando tendências, oportunidades e ameaças ou desafios que podem afetar o seu futuro. Isso é o modo terra. Aí eu falei, Senhor, e no modo céu? O que é uma visão estratégica no modo céu? E aí eu coloquei conceito fundamental no reino de Deus. No modo terra é no mundo corporativo, mas no modo céu é no reino de Deus. Que se refere
a maturidade de ter visão espiritual para identificar ameaças e desafios que podem tentar impedir os planos de Deus. Só que nós temos aprendido aqui nessa igreja que os planos de Deus não se frustrarão. Né, Igor? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Você pode ficar de pé? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Deus, seu plano Contigo ninguém impedirá. quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Está um barco parecer que vai naufragar, Parece balançando pra lá e pra cá. Está causando medo no teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem ali, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando olhos para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Você pode colocar a mão no seu coração e repetir mais uma vez? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, pode se abalar, mas Deus, planos de Deus, ninguém impedirá. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que os planos de Deus ninguém pode impedir. Nós vamos ver isso essa noite. Pode sentar? Então, um conceito fundamental de visão estratégica para nós que vivemos o modo céu é um conceito fundamental no reino de Deus que se refere à maturidade de ter uma visão espiritual para identificar ameaças e desafios que podem tentar impedir os planos de Deus. Nós somos chamadas por Deus, o Senhor nos levanta e nos convida a sermos mulheres de visão. Mulheres que têm visão estratégica para as guerras e para as batalhas. A Claudinha, ela trouxe aqui a armadura de Deus. Ela falou aqui sobre Efésios.
Ela falou para a gente justamente que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os poderes do mal nas regiões celestiais. Então, se a minha luta não é contra pessoas, se a minha luta não é contra coisas, e a minha luta é uma luta espiritual, eu preciso ter uma visão estratégica no mundo espiritual. Porque não tem nada a ver com pessoas. Tem a ver com uma mensagem de cruz, de um Deus que morreu para me dar vida e te dar vida em abundância, para nos dar a vida eterna, a salvação, a eternidade. E a nossa luta dentro disso tudo é contra o inimigo das nossas almas. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. E o Senhor trouxe ao meu coração para a gente conversar um pouquinho hoje sobre Joquebede. Joquebede, que nome feio, né? É até difícil de falar, né? Joquebede. Mas quando eu vi a história de Joquebede, mergulhei na história dela hoje, eu pensei assim, eu queria me chamar Joquebede. Quem foi Joquebede? Joquebede foi nada mais, nada menos do que a mãe de Moisés. O Salvador, que tirou o povo do Egito e levou o povo para a terra prometida. Aquele que foi levantado por Deus para conduzir o povo aos planos de Deus, à promessa de Deus. E quando Moisés nasceu, tinha sido decretado por Faraó que todos os homens, todos os meninos que nascessem do povo de Israel, eles tinham que ser mortos. Por quê? Lembra da história de José? José, governador do Egito. José foi vendido pelos irmãos. José foi vendido como um escravo. José chegou na casa de Potifar. Por conta de uma mentira da esposa dele, José foi jogado na prisão. Mas Deus tinha um plano para José. E por mais lutas que José tivesse passando, por mais decepções que ele tivesse vivendo, José tinha uma característica estratégica, e que é uma característica que nós temos que ter. O povo de Deus tem que ser como uma flor que floresce, inclusive no deserto. E José era assim. Onde quer que José chegasse, prosperava. Onde José chegasse, superabundava. Porque Deus tinha um plano para José. José era um homem temente a Deus. José carregava uma fé. E José, ele foi levantado, aquele que foi vendido como um escravo, foi levantado nada mais, nada menos como um governador do Egito. E a partir daí, o povo hebreu, o povo de Israel, foi crescendo abundantemente. E quando a gente chega lá na história de Joquebede, o povo de Deus, tudo que tem relação com Deus, prospera. Tudo que tem relação com Deus frutifica em justa medida. Vocês lembram lá no Novo Testamento que fala? Que vai prosperar, frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Porque o nosso Deus, ele é o Deus da abundância, ele não é o Deus da escassez. Então, onde tem a marca de Deus, tem superabundância, tem prosperidade. E o povo de Deus começou a frutificar. Como? Começou a nascer muito povo de Deus, muito povo de Deus, muito povo de Deus. E aí, naquela época, o faraó que governava lançou um decreto, dizendo que todos os meninos que nascessem, todos os homens que nascessem, eles tinham que ser mortos, porque ele estava tentando enfraquecer o povo hebreu, ele estava tentando enfraquecer o povo de Israel. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, para aquelas que são casadas, aquelas que esperam no Senhor o seu marido, para aquelas que têm filhos homens dentro de casa. A ordem era para matar os meninos. Se a ordem era para matar os meninos, o sexo masculino,
Quantas vezes nós não temos matado os homens que Deus coloca na nossa vida, dentro da nossa casa? Porque, biblicamente falando, o homem é levantado como cabeça, como sacerdote. Quantas vezes, através de palavras, quantas vezes através de desonra, quantas vezes através de questionamentos, nós acabamos por matar os homens, os meninos que estão nascendo dentro da nossa casa, ou perto de nós, parentela. E esse decreto foi lançado. E à época, Joquebede estava grávida. Joquebede estava grávida. Mas Joquebede não era qualquer mulher. Joquebede era uma mulher de visão estratégica. Joquebede era uma mulher de visão espiritual. Joquebede não era uma mulher que se movimentava de acordo com circunstâncias, mas Joquebede era uma mulher que se movimentava pelas promessas, pela fé. Ela sabia quem era o Deus do povo dela. Ela sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Joquebede estava ali no meio do povo de Egito, numa condição de escrava. Mas a mentalidade dela não era de escrava. A mentalidade dela era de mulher estratégica. E é essa atitude que nós temos que ter em todos os lugares da nossa vida. Em todos os lugares, em todas as posições que Deus nos coloca, nós temos que nos comportar como mulheres de visão estratégica. Que não se deixam abalar pelas circunstâncias e dificuldades da vida. Porque nós temos um Deus, que Ele é poderoso. Igor, quem está lá? É o Igor, né? Igor, coloca, por favor, Êxodo, capítulo 2. A gente vai ler do 1 ao 10, por favor. Eu estou na NVI, pode ser NVI? Só se der. Se não der, não tem problema não. Se for dar trabalho demais, perfeito. Vamos ler. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Joquebede, quando ela engravidou, tinha um decreto do faraó, dizendo que todo menino que nascesse ia morrer. Naquela época não tinha ultrassonografia, não tinha 3D, 4D, não tinha chá de revelação, não tinha nada disso. Ela passou, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que foi uma gestação normal, ela passou 9 meses, sabendo que a hora que nascesse, se fosse menino, ele ia. Ela entrou em pânico.
Ela desanimou? Ela enfraqueceu? Ela planejou. Ela planejou. Ela pediu a Deus, me dê uma visão estratégica. Eu preciso ter uma estratégia para que os planos de Deus não se frustrem na minha vida. Joquebede, ela teve Moisés, Arão e Miriam. Quando o bebê nasceu, ele nasceu menino. E a Bíblia nos fala, no versículo, volta lá, Igor, no capítulo 2, versículo... vai no 2. 2, versículo 2. Fala assim, ó. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Nesses primeiros versículos do capítulo 2, em momento algum, a Bíblia narra sobre uma mulher que estava descontrolada emocionalmente por conta das circunstâncias que estavam ao redor dela. Quando ela deu à luz ao filho, menino, aquele que já estava antes de nascer, decretada a morte dele, simplesmente por ele ser menino, qual foi a visão de Joquebede? Ele é bonito. Joquebede ali não desesperou, ela não gritou. Ela viu a glória de Deus, ela viu a graça de Deus. Ela agradeceu a Deus, ela teve gratidão. Ela falou, ele é bonito. E aí, vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Dia 7, o meu neto completa 5 meses. Claro, essa palavra mexeu tanto comigo, porque eu tenho vivido um bebê. Claro, a gente conseguiria esconder o Filipe por 3 meses. Eu fico imaginando o que Joquebede passou, para ninguém escutar que chorava, para ninguém ver que tinha um menino, para esse menino não correr o risco de ser encontrado. Eu imagino que em um momento de tensão como esse, se você ficar descontrolada e apavorada, em algum momento você mesmo vai fazer besteira. Então eu já fico imaginando que uma das marcas registradas de Joquebede, dessa mulher que foi escolhida para ser a mãe daquele que seria o libertador do povo hebreu, era simplesmente domínio próprio. E o que é o domínio próprio? O domínio próprio é você não ser movida pelas emoções, é você não ser movida por circunstâncias, é você ter visão de águia, é você ter visão estratégica, é você calar quando tem que calar, é você falar quando tem que falar, é você retroceder quando tem que retroceder, mas é você avançar quando tem que avançar. Joquebede simplesmente escondeu essa criança por 3 meses. 3 meses, ela deixou esse menino escondido. E eu imagino ali, nesses 3 meses, qual foi, imagino eu, a principal arma de Joquebede? Oração. Para pedir do próprio Deus a estratégia certa do que ela deveria fazer. Para pedir a Deus, escuta, mulher, para tapar o ouvido de quem passasse pela casa, perto da casa, para não ouvir o menino chorando. E olha que interessante. A Bíblia nos fala que depois desses 3 meses, ela não podia mais esconder. E ela teve mais uma estratégia. Ela construiu como se fosse um mini barquinho protegido de junco. Ela colocou piche, colocou betume, colocou Moisés dentro desse barquinho. Você viu que Moisés até chorou, né? Colocou Moisés dentro desse cesto que ela construiu e colocou ele no rio.
Só que vocês lembram que eu falei que Joquebede teve uma filha, Miriam? Miriam ficou observando o que ia acontecer com o irmão dela nesse cesto no rio. Eu imagino que Joquebede foi tão estratégica, que ela colocou o menino no rio, justamente no momento em que a filha de Faraó tomava o banho dela. Estratégias que certamente ela recebeu de Deus enquanto ela orava, enquanto ela buscava. Se ela estava escondendo esse menino, se ela estava escondendo Moisés, certamente ela tinha que passar mais tempo calada e mais tempo no secreto do que na rua. Porque aquela época, eu quero destacar, mulheres, que naquela época era muito diferente de hoje. E ela tinha que ficar com esse menino escondido. E aí me veio ao coração o Salmo 91, versículo 1. Põe na Almeida Revista Corrigida, Igor. Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Joquebede escondeu Moisés à sombra do Onipotente. O segredo do esconderijo de Joquebede é porque ela própria se colocou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O que é esconderijo? Esconderijo é lugar secreto. Esconderijo é lugar de você ir para ninguém te ver. Esconderijo é lugar de proteção, onde nós temos nos escondido. Esconderijo é lugar de silêncio. O quanto nós temos falado, gritado, esbravejado. E Miriam ficou ali observando o cesto, a filha de Faraó tomando banho. Ela vê o cesto e a irmã de Moisés, com visão estratégica, a filha de Faraó pega o bebê e ela fala assim, ó, quer que chame uma hebreia para cuidar dele? E a filha de Faraó fala, quero. Quem que Miriam chamou? A mãe de Moisés. Deus proveu que Joquebede tivesse um menino homem. Deus proveu que Joquebede tivesse a estratégia para esconder seu filho homem. Deus proveu que Joquebede, no tempo oportuno, colocasse Moisés no cesto, para que a filha de Faraó pegasse ele, porque existia um plano. Moisés precisava crescer dentro do palácio. Moisés precisava crescer aprendendo as estratégias de guerras, de batalhas. Porque existia um plano para Moisés muito maior do que a própria mãe e o pai, eu penso que imaginavam. Com certeza, quando eles viram aquele menino e que a mãe falou, ele é bonito, o pai e a mãe já entenderam que tinha algo. Mas olha que coisa que Deus faz, olha que nó que Deus é especialista em fazer na nossa mente. Aquilo que era para desespero, aquilo que era supostamente para perda, Deus transformou em ganho. Porque Moisés não foi morto, foi criado dentro do palácio e pela própria mãe. A mãe, Joquebede, amamentou Moisés até ele chegar na idade que poderia sair do leite materno. E, para confundir ainda mais a cabeça do inimigo, Joquebede ainda ganhou salário por isso. E quantas vezes os decretos do inimigo
Quantas vezes nas nossas lutas e dificuldades, quantas vezes a gente se perde na nossa dor e para de enxergar que para tudo que acontece na vida daqueles que creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, existe um maravilhoso propósito, um plano de Deus a ser estabelecido. Então, a luta que chega na vida do povo de Deus não é para a morte, é para a vida. A luta que chega na vida do povo de Deus não é para a derrota, é para a vitória. Agora, a gente tem que decidir se nós vamos reagir e agir como Joquebede fez, ou se a gente vai colocar tudo a perder com medo de homens, com medo do inimigo, com medo do inimigo da nossa alma. E olha que interessante, quando a gente vai lá em Hebreus, capítulo 11, o capítulo 11 de Hebreus, fala sobre os exemplos de fé, exemplos dos heróis da fé. Capítulo 11, versículo 1, põe o versículo 1, Igor, só para a gente relembrar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai listar o nome de todos aqueles que tiveram um posicionamento notável de fé na história da humanidade. E pasmem, olha que coisa mais linda, no versículo 23, olha que tremendo. Você botou aí, né? Senão eu não vou ler. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé. Pela fé. Pela fé, nós não podemos temer nenhum decreto ou qualquer decreto que não venha do céu para a nossa vida. Se nós não tivermos visão estratégica e espiritual, nós vamos mergulhar e ser sugadas pela visão estratégica do modo terra. Nós vamos lutar com as armas erradas, nós vamos lutar com a força errada, contra o inimigo errado. É isso. Quando a gente tem visão estratégica e espiritual, como Joquebede teve, nós vamos lutar com as armas certas, no tempo certo, fazendo a coisa certa, contra o inimigo certo, crendo que pela fé o Senhor já nos deu vitória. Deus pode estar nos dando o privilégio de gerar de alguma coisa, de alguma forma, pessoas que serão libertadoras de algo aqui na terra. Quando a gente olha para dentro da nossa casa, aquelas que são mães, o que é que você tem ensinado para o teu filho e falado? Porque eu penso que enquanto Joquebede estava lá amamentando Moisés e cuidando de Moisés, Joquebede não estava dando apenas o leite materno. Joquebede estava dando o leite espiritual. Ela devia ficar o tempo todo contando para Moisés as histórias que a própria Bíblia fala que tem que ser passada de geração em geração. Ali, Joquebede, enquanto cuidava de Moisés, ela deveria estar contando, falando no ouvido dele, a quem é, revelando para ele quem era o Deus que eles serviam. O que é que você tem falado para os teus filhos? O que é que você tem apresentado para os teus filhos? Você tem investido muito do seu tempo para falar sobre os reis que lançam o decreto de morte, ou você tem investido o teu tempo para falar sobre o rei que decreta a vida?
Porque o teu filho, para conhecer o poder de Deus, ele precisa conhecer primeiramente a Deus. Quando a gente fala sobre Joquebede, quando a gente vê a história de Joquebede, a primeira coisa que me chama a atenção é a identidade que ela tinha. Qual é a identidade que a gente tem tido? Como é que a gente tem lutado as nossas batalhas? Quais são as estratégias que nós temos usado dentro da nossa casa para vencer as guerras? Será que nós temos buscado no Senhor as respostas? Será que nós temos buscado no Senhor o calar? Será que nós temos buscado no Senhor a esperança e a fé? Porque diante de todo esse quadro terrível que Joquebede enfrentou enquanto gestava Moisés, a Bíblia não conta de uma mulher descontrolada, desequilibrada, que murmurava e que falava coisas ruins. Muito pelo contrário. Qual é o papel que nós temos assumido? Como é que nós temos agido e reagido? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca constantemente? Quando a gente vai lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, os pais de Moisés, por consequência Joquebede, estão listados, ela está listada como uma herói de fé. Como é que a gente está sendo reconhecida? Porque por muito tempo eu fui reconhecida por ser uma mulher murmuradora, uma mulher vítima, uma mulher carente, que precisava se sentir amada, que precisava o tempo todo de provas e mais provas de amor, que precisava ser valorizada, que precisava, de uma certa forma, ser colocada no altar. Deixa eu te falar, Joquebede, ela abriu mão de qualquer altar. Ela fez o que tinha que ser feito. Ela abriu mão, inclusive, do filho dela. Porque ela entendeu que o propósito de Deus era muito maior do que o propósito da vida dela. E ela abriu mão, ela colocou Moisés no cesto e colocou ele no rio. O que é que você tem deixado de colocar no rio? Quais são as coisas que você tem deixado de construir os cestos para entregar às mãos de Deus, para que Deus dê propósito às coisas? Muitas vezes, para a gente ganhar, para a gente ver o propósito se cumprir, nós temos sim que, entre aspas, perder alguma coisa. Mas sabe qual é a coisa mais importante que a gente tem que perder? A nós mesmas, no sentido de morrer para a gente. Enquanto a gente fica travando essa luta, querendo ter razão, querendo ser reconhecida, deixa eu te falar, quem te coloca em um lugar de reconhecimento é o próprio Deus. Você não precisa implorar por isso. Quem dá honra para a gente é o próprio Deus. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que quando você for convidado para uma festa, não sente na primeira cadeira, sente na última, para você não correr o risco de alguém vir e te pedir para levantar da primeira para ir para a última. O que Jesus está ensinando para a gente? Fica na sua, seja humilde, busque a mim de todo o teu coração. Nós estamos aqui às quartas-feiras aprendendo a ser mulheres soldadas, mas não mulheres soldadas que vão sair com uma bazuca atirando para derrubar tudo que vier na frente, não. Está repreendido. A bazuca do céu é o amor, a bazuca do céu é o silenciar, a bazuca do céu é o saber falar. Oração. Espada na mão, é guerra, mas é uma guerra espiritual. Por isso que se eu não tiver uma visão estratégica e espiritual, eu vou ser atropelada pelo inimigo, eu vou perder as guerras. Na segunda-feira, eu e o Rodrigo estávamos com uma ovelha e nós estávamos conversando, uma grande mulher de Deus que tem um testemunho muito lindo. E ela comentou, é a Mari do Dudu, quem conhece o testemunho dela vai entender. Ela falou que teve um momento na vida dela, que ela mirou a visão dela na promessa, ela mirou a visão na promessa, e podia se levantar o inimigo para falar o que fosse, podia falar o que quisesse no ouvido dela, podia decretar a morte que fosse na família dela, na vida dela, no casamento dela. Ela usou a seguinte expressão: pastor, eu virei um trator.
eu virei um trator. Eu olhava para a minha promessa, eu olhava para a minha visão, para eu não me distrair. Joquebede, ela não se distraiu com o decreto do rei. Joquebede não se distraiu com os meninos que estavam morrendo. Joquebede não se distraiu com o medo que ela estava sentindo. Ela focou na promessa. Ela internalizou no coração dela. Esse menino é bonito. Tem um propósito sobre a vida desse rapaz. O Senhor fez eu gerar alguém que tem propósito. E nada vai impedir isso de acontecer. Só que eu vou falar algo para vocês. Quando eu estava meditando nessa palavra hoje, foi um momento tão lindo que eu tive com Deus. Foi tão rápido, mas tão intenso e tão lindo. Porque eu cheguei à conclusão, uma conclusão óbvia, que eu chego quase que todos os dias, mas hoje mais uma vez eu cheguei a essa conclusão, que na verdade nós não temos que ter medo do inimigo. Nós temos que ter medo daquilo que nós somos diante das armadilhas do inimigo. Porque se a gente se posicionar como um trator, olhar para a promessa, olhar para o Deus que a gente serve, crer no milagre que Deus vai fazer, crer no propósito que Deus tem para a nossa família, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei ao Deus da minha salvação. Mas qual é a dificuldade? Eu fiquei falando com Deus. Qual é a dificuldade da gente conseguir chegar nesse lugar, Cristal? Por que que a gente entende isso? Por que que a gente fala sobre isso? Por que que a gente prega sobre isso? Mas basta um vento soprar e a gente se abala e a gente desanima. E a gente começa, nós mesmas, a lançar palavras de maldição sobre a nossa vida, sobre o casamento, sobre a família, sobre o trabalho, sobre si própria. Por quê? Por que que a gente não consegue internalizar uma fé racional? Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Estou falando para vocês e estou falando para mim em primeiro lugar. Se nós não entendermos sobre uma fé racional, a gente vai ter uma fé emocional, que vai ficar o tempo todo nos traindo e nos levando para um lugar que nós queremos ser reconhecidas como grandes mulheres de Deus, como aquelas que fazem tudo certo, como aquelas que pregam muito bem, como aquelas... Não é esse o caminho não é esse. O caminho da cruz é eu desaparecer para que Jesus apareça. É eu sumir para que o Senhor se faça presente. A fé racional é um caminho de morte para mim mesma. É um caminho de morte, porque às vezes eu sei que dói. Sou mulher, tem horas que dói. Ainda mais nós mulheres somos mais sensíveis. Não muitas, né? Não algumas. Algumas são tipo fora da curva. Eu estou na banda das normaizinhas. E tem horas que dói. Tem horas que o coração aperta. Tem horas que a gente se questiona. Mas se a gente estiver num lugar de fé racional, que não se abala com as circunstâncias da vida, o choro pode durar uma noite, mas de manhã a alegria tem que vir, e a gente não pode negociar essa verdade. Uma mulher que tem uma visão estratégica, ela não pode ser uma mulher murmuradora, ela não pode ser uma mulher que caça confusão, ela não pode ser uma mulher malquista, ela não pode ser uma mulher que fala coisas ruins, que amaldiçoa as pessoas, ela não pode ser uma mulher que reivindica posição. Uma mulher que tem uma fé racional, ela clama, ela chora por vida, por salvação e não por status. Uma mulher que tem uma fé racional, ela luta pelos propósitos de Deus e não pelos propósitos da vida dela.
pastora, mas não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar em um lugar que a gente entenda de uma vez por todas, que tem muito pouco a ver com a nossa vida, ou quase nada. Tem tudo a ver com Cristo, tem tudo a ver com o céu, tem tudo a ver com a salvação. E onde quer que o Senhor te estabeleceu e me estabeleceu, Ele conta com a gente para que a gente construa os cestos e jogue no rio, confiando que do Senhor virá o milagre e a provisão. E quantos cestos nós temos retido na nossa vida? Quantas coisas a gente tem feito fora do esconderijo do Altíssimo, fora do secreto? Quantas palavras de maldição nós temos lançado sobre a nossa própria vida e sobre a vida daqueles que nos cercam? Quanta disputa nós temos tido? Recentemente, eu tive em um local e eu senti no coração de contar isso para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Eu tive em um local e uma igreja bem pequena, e chamaram um obreiro para falar o nome das pessoas que estavam ali pela primeira vez e para orar pelos pedidos. E quando ele pegou a folha, eu pude observar, obviamente, que ele mal sabia ler. Mas ele não se constrangeu. Ele perseverou. De repente, ele colocou o papelzinho aqui no púlpito e começou a orar. E aí, o fogo desceu. Deus não está preocupado com performance. Sabe por que Deus não está preocupado com performance? Porque Ele usou até uma mula. Ele vai usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, para o propósito que Ele tiver. Agora, eu preciso ter uma fé racional, para eu não entrar em um lugar emocional que me leve a buscar e a tentar viver pelas motivações erradas. Nós não estamos sendo chamadas para viver a mensagem da cruz, para nós sermos os libertadores. Nós estamos chamadas para pregar a mensagem da cruz, para sermos aquelas que constroem o cesto e saem de cena. É totalmente diferente isso. É construir o cesto e sair de cena. E aí, o próprio Deus vai nos honrar. Porque se a gente for parar para pensar, Joquebede deve ter ficado assim, ó, com a filha do rei de Faraó. Qual é a visão estratégica que Deus está te dando? Para você ser a Bíblia que muitos não leem. A Bíblia é o próprio Jesus. E o Senhor, se nós nos lembrarmos e voltarmos lá atrás, no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus porque nós nos sentimos amadas por Jesus. Nós nos sentimos perdoadas por Jesus. Jesus não apareceu para a gente com uma prancheta, com um papel, falando, olha, Tice, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Não, Jesus falou assim, Tice, vem como você está. Eu te amo, eu morri por você.
E quantas vezes, ao invés de construir cesto, para a gente colocar quem a gente ama dentro, para conduzir pelo rio, aquele propósito de Deus, nós estamos construindo muralhas entre nós e as pessoas, através de atitudes muitas vezes até religiosas e desrespeitosas, com julgamentos, apontamento de dedos. Não é para isso que Jesus nos chama. Jesus nos chama para a gente ser o tipo de mulher que une. Jesus nos chama para sermos o tipo de mulher que é agradável. Jesus nos chama para sermos o tipo de mulher que onde quer que a gente chegue, a gente seja benquista, e não mulheres que causam confusão. E eu estou aqui falando, eu sou mulher. Eu sou mulher. Qual é a fama que mulher tem no mundo, gente? Fofoqueira. Qual é a fama que mulher tem no mundo? Intrigueira. Qual é a fama que a mulher tem no mundo? Ficar falando mal dos outros. Mas no reino, a mulher de Deus não tem essa fama. No reino, a mulher de Deus é como Ruth. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Porque a mulher no reino de Deus, ela é aquela que acolhe, é aquela que ama, é aquela que quer estar junto, é aquela que valoriza, é aquela que quer cantar contigo o hino da vitória, quando você conquistar os teus milagres. Mas é aquela também que vai chorar contigo a dor da tua derrota e do teu problema. Quem nós temos sido na presença de Deus? Que tipo de mulher você quer ser? A que deixa saudade ou aquela que provoca alívio? Ralo grosso. E isso é construído no nosso dia a dia. Sabe, existe um inimigo das nossas almas, que ele vai o tempo todo tentar roubar de nós a identidade que Deus está colocando em nós, Deus está selando em nós. Quando eu vou ler a palavra de Deus, quem é próximo de mim sabe disso, eu gosto de ler a palavra de Deus como se eu estivesse vendo a história mesmo, sabe? Eu imagino aquelas moças com aquelas roupas, né, aqueles panos assim, aquele véuzinho na cabeça, eu fico imaginando. E toda vez que eu vou ler sobre as mulheres da Bíblia, sem ser Jezabel, logicamente, deixar bem claro, sem ser a Jezabel, é importante destacar isso, né? Mas eu sempre lembro de Ruth. Ruth, eu amo Ruth. Gente, que mulher foi essa, Ruth? Ruth era o próprio amor andando pela terra. O marido de Ruth morreu. Ela estava livre para seguir o caminho dela. Noemi, a sogra de Ruth, chega a falar para ela: Ruth, minha filha, vá seguir o teu caminho. Mas Ruth era uma mulher tão grata, tinha tanta gratidão por tudo que Noemi tinha sido para ela, que Noemi fala o versículo mais escrito em convite de casamento. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. E o que acontece com a vida de Ruth? Deus honra Ruth, Deus dá um novo marido a Ruth. Mas porque Ruth fez o que era certo. Ruth era uma mulher que, se ela fosse embora, se a Bíblia mudasse a história, e Ruth falasse: tá bom, minha sogra, vou indo. Tudo bem, Noemi ia morrer de saudade de Ruth. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Ontem eu estava com a tia Jerusa, mãe do Vitor. A Lu já tinha ido embora. E nós estávamos conversando, Lu, sobre você e a Clarissa. Falando da nora que vira filha. E eu falei para a tia Jerusa, hoje, para mim, é inaceitável a minha vida sem a Clarissa. Porque a Clarissa tem sido como Ruth. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Ser mulheres pacificadoras. Mulheres que, quando chegam,
sempre tem uma palavra boa para falar. Mulheres que não são críticas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na Bíblia fala que a crítica seca até os ossos. O que é que tu tem falado dentro da tua casa? O que é que você tem falado dentro da tua igreja? O que é que você tem falado para as pessoas próximas de você? Crítica, crítica, crítica. Reclamando, reclamando, reclamando. Tem uma outra palavra que o Senhor um dia vai me fazer trazer aqui, que fala da raiz de amargura. A raiz de amargura, ela contamina. Uma vez eu já preguei sobre isso? Sério, Bia? Ixi, eu nem lembrava, olha. Então eu vou pregar de novo, né? Que eu já esqueci. Depois você me fala qual foi essa pregação, que eu esqueci. E eu contei do filme da Cruella. É Cruella? Quem é Cruella? Não, não é Cruella, não. Malévola. Eu contei essa história? Maraísa, eu ia pregar no encontro com o Rodrigo. A gente ia dar... Não, eu ia pregar sobre perdão no encontro aí. Só para mulheres. Ah, foi no 559? Depois vocês me falam. Mas se eu já contei, eu vou contar de novo, porque as histórias, elas se renovam, né, Dani? A gente conta, Jesus faz entrar de outro jeito, né? Maraísa, eu ia pregar no encontro de mulheres, falar sobre perdão. E quando eu estava orando, Deus me trouxe a memória. Deus é lindo comigo, porque Deus sabe as minhas limitações. Deus sabe como eu sou. Não só o meu paladar é infantil, mas a minha mente, ela também é infantil. Eu sou romântica, eu gosto de história. Eu nunca fui... Não mostrem isso para suas filhas, tá? Nem para os seus filhos, vocês pulam essa parte para eles não se inspirarem na pastora. Mas eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Eu nunca fui igual a Lu, igual a Bia, que tirava 10 em tudo, era a primeira da turma. Eu era sempre a última da turma. Eu era tipo aqui, sentava no fundão. Então, eu nunca fui cabeçuda, eu nunca me interessei por teorias, né? Oh, pá, 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 pá. E aí, para Deus me falar comigo, o que Ele queria de mim, né? Como eu amo ver filme. Amo ver filme, amo ir para o cinema, amo comer pipoca. Adoro. Olha o que aconteceu, eu estou lá orando, Senhor, me dá a palavra certa de perdão, que toque os corações. Aí o Senhor fez vir à minha memória a cena da Malévola, no filme lá, que eu não sei qual é, Branca de Neve? É Malévola, mas ela era da Branca de Neve, não era? É. Aí a cena, ela chega num jardim lindo. Vocês lembram dessa cena? E aí ela vai andando. E cada passo que ela vai dando, tudo vai ficando negro, escuro e morrendo. Como o Senhor falou comigo sobre essa cena. E o Senhor me perguntou, quando você passa, você gera vida ou você gera morte? Gente, isso é muito sério. Essa palavra, deixa eu te falar, é uma palavra que nós temos que meditar no nosso dia a dia, porque nós somos mulheres. Quem foi que pecou? Quem? A palavra de Deus fala que o Senhor corrige o filho a quem Ele ama. Então, quando a palavra é mais ralo grosso, a palavra é mais dura, isso é a prova do amor de Deus por nós. Isso é muito sério. Porque nós mulheres, nós temos uma tendência a sermos movidas pelas nossas emoções. E emoções que nós carregamos desde a nossa primeira infância. Começou aqui na igreja o curso Paz para toda a Vida. E eu estou impactada com esse curso. E o que mais tem me impactado é o quanto que a nossa primeira e a nossa segunda infância determina muito dos nossos comportamentos atuais. E se nós não nos posicionarmos em Cristo e deixar um passado para trás, muitas vezes de rejeição, de falta de amor, de medo, nós não vamos conseguir romper para viver o novo de Deus, para entrar no sexto.
para conseguir sair da escravidão e ir para a terra prometida. Nós vamos ficar travadas, nós vamos ficar secas. E o pior de tudo, o pior, que não pode acontecer, não existe essa possibilidade na vida de uma mulher de Deus, nós sermos aquelas que trazem alívio quando nós não estamos. O nosso cônjuge, ele tem que sentir saudade da gente. Os nossos filhos, eles têm que achar bom estar com a gente. As nossas amigas. E eu posso falar com conhecimento de causa. Porque eu já fui a malévola, gente. Eu já fui a malévola, mas para deixar de ser malévola, eu tive que entrar em um lugar de humildade, reconhecimento e arrependimento, porque eu não queria mais ser malévola. Porque ver as malévolas que andam pela cidade é fácil. Mas será que a gente está tendo humildade para reconhecer as áreas da nossa vida que nós temos sido as malévolas? Com palavras lançadas de maldição, com intrigas, fazer intriga. Coisa feia, essa característica que mulher do mundo tem, de fazer intriga uma contra a outra. Isso não é de Deus. Quem é que traz divisão? Então, toda vez que a gente abre a boca, gente, eu estou pregando para mim também, eu sou mulher, não se esqueçam disso. Toda vez que a gente abre a boca para qualquer coisa que vai trazer uma intriga, nós estamos agradando a Deus ou ao diabo? Nós somos aquelas que temos que construir os cestos. Nós somos aquelas, eu fico imaginando a construção do cesto feito por Joquebede para colocar o seu filho ali dentro. Ela não construiu qualquer cesto, ela não construiu de qualquer jeito o cesto. Estava tudo planejado, Bruninha, era estratégia. Pega o junco, pega o cesto, pega o piche, pega o betume. Que horas eu vou jogar no rio? Ela estava sendo totalmente estratégica, mas ela estava ali no silêncio, ela e Deus. Será que nós temos noção que muitas vezes as pessoas que estão passando pela nossa vida podem ser pessoas que serão grandemente usadas por Deus na vida de outras pessoas? E ao invés de nós construirmos cestos, nós estamos construindo muralhas. O que é que nossa boca tem falado? O que é que nós temos verbalizado? Tem uma coisa aqui que tem acontecido aqui na igreja que tem me emocionado profundamente. E eu tenho agradecido muito a Deus, que são os nossos pequeninos, a geração pequeninos. Hoje, aqueles que dão mais amor para mim e para o Rodrigo são as crianças. E sabe qual é a informação que chega no meu coração? Que as ovelhas das gerações são maravilhosas. Porque dentro da casa dela, elas estão falando bem do pastor e da pastora. Posso ir mais fundo? Posso ir mais fundo? Tem mulher que ora pela conversão do marido. Aí o marido converte. Aí a mulher fala mal da igreja, dos pastores. Misericórdia, mulher. Fala mal dos irmãos. Misericórdia, mulher. É sério, se arrepende, pede perdão a Deus e muda. Porque a hora que esse marido... Eu e minha irmã estava conversando isso outro dia, né? A hora que esse marido embirrar com teus pastores, quem é daqui comigo e com o Rodrigo, no caso, quem não é daqui com seus pastores, ele vai sair da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente lê o Salmo 91, fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deixa eu te falar, magoar a gente vai magoar, é um fato, não é? Somos seres relacionais, vivemos em sociedade. Eu, a pastora dessa igreja, sou mulher, ser humano, ninguém aqui está livre, infelizmente, de eu magoar alguém. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu posso magoar? Posso. É uma pena, eu não queria essa realidade. E eu peço a Deus que me ajude para eu não magoar ninguém. Mas e se eu magoar? Magoei você, mulher. Aí você entra no carro e fala, está vendo aquela pastora?
Domingo que vem o marido não quer vir para a igreja, por causa daquela pastora. Fala para os filhos. Fala mal para os filhos. Nossa, a igreja demora demais o culto. Domingo que vem os filhos estão chorando porque não quer mais ficar até o final do culto, porque estão com fome. Gente, vocês lembram? Teve uma pregação, quem é daqui sabe, quem não é, assiste no YouTube. O Lucas comemorou ali, ó. É bom que o Lucas, ele comemora o tempo todo, vocês não sabem da missa. O Lucas fica ali, ó, vibrando, aí eu sei quando está bom, quando está ruim. O Lucas participa ativamente da pregação, né, Lucas? Tem horas que quando eu faço muito, ele faz assim, ó. Tipo com chicote, sabe? Ele acha que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Me perdi. A pregação que teve do Rodrigo, quem não assistiu, não é aqui da igreja, procura lá no YouTube. Qual é o nome da pregação de sementes que eu esqueci? Plantio e colheita. Cara, essa pregação, eu já assisti ela 3 vezes, porque como ela falou comigo, deixa eu falar, todo fruto que você colher veio da tua semente. Sinto muito te informar isso. Tem muito pouco a ver com quem convive com você. Se o teu solo for um solo bom para Deus, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Até vai ser difícil alguém te magoar. E se te magoar, rapidinho você sai desse lugar aí de vitimização, porque esse lugar de vitimização é o lugar mais demoníaco que uma mulher pode entrar. Seja forte e corajosa, olha para cima, para de se magoar, marcha, ama as pessoas, perdoe, segue tua vida, vai atrás da tua promessa. Seja forte. E o Rodrigo falou, a semente já está aqui dentro, ó. A semente já está aqui dentro. Aí eu te pergunto, qual é a semente que está dentro de você? É uma semente de fruto doce ou é uma semente de fruto amargo? Porque o que vai frutificar é a partir de você. Porque a Bíblia é muito clara. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. A Bíblia não fala, mulher, aquilo que o seu marido semear, você... Não, a Bíblia fala, aquilo que você semear, você ceifará, você colherá. Se você semeia amor, você vai receber amor. Se você semeia alegria, você vai receber alegria. Se você semeia paz, ninguém vai conseguir brigar com você. Lá em Eclesiastes fala o quê? Gente, a Bíblia, por favor, mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Vou passar dever de casa. Medita em Eclesiastes. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes, pelo muito falar, nós estamos semeando sementes erradas, que vão frutificar da maneira errada no coração das pessoas. Passem a perceber as ações e reações de vocês como um cesto que você está colocando ali, a tua promessa para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Moisés, ele era uma promessa, que não era só uma promessa, era um propósito, porque presta atenção, deixa eu te falar uma coisa, mulher, deixa eu te falar uma coisa, toda promessa que Deus tem para a tua vida, tem que virar um propósito para o reino. Porque não é sobre nós, é sobre a mensagem da cruz, é sobre Jesus, é sobre Deus. O que é que você tem semeado? O que é que você tem falado a respeito de você mesma? Quais são as mentiras que ainda habitam no teu coração e na tua mente, a ponto de te parar, a ponto de te travar, a ponto de te levar para um lugar que, se você for embora, as pessoas vão sentir alívio. Caramba, gente, isso é muito sério. Eu acho que essa palavra vai ser mais uma palavra rema da minha vida. Eu quero ser uma pessoa que, se eu não tiver, as pessoas sintam saudade de mim. Vocês já imaginaram o Senhor me levar amanhã e todo mundo aplaudir e ter alívio? Levou ela, por favor, isso é muito sério.
Estou falando de dentro da nossa casa agora. Vamos para dentro da nossa casa. Quando você chega, é alívio ou é inquietação? Quando você sai, é saudade ou é alívio? Quem você tem decidido ser? Quem você tem decidido ser? Você tem se escondido debaixo da sombra do Altíssimo? Você tem escondido as suas promessas debaixo da sombra do Altíssimo? Ou você tem jogado tudo no vento, espanado, espalhado? O que você tem, pelo que você tem orado? O que você tem pedido a Deus? Isso faz toda a diferença na nossa vida também, mulher. Deixa eu contar um segredo para vocês. Jesus ama muito a gente. Vocês sabem, isso não é segredo, né? É. A gente pode pedir o que a gente quiser. Mas deixa eu te falar. Esquadrinhe seu coração. E só peça por promessa que vai virar propósito. Porque senão a tua promessa pode virar teu ídolo. Ou você pode se tornar o próprio ídolo da tua promessa. E ao invés de você estar no cesto, você vai estar no meio de uma muralha, perdendo as bênçãos que Deus tem para você. Quem são os libertadores que Deus tem feito passar pela sua vida? Quando Jesus nasceu, também foi decretada a morte dos primogênitos, se lembram? O Rodrigo costuma falar, não sei se isso é autoria do meu marido, mas que o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Não sei se isso é uma frase muito famosa, ou se é do Rodrigo, mas eu estou repetindo aqui. Receba o crédito de quem for. Moisés nasceu de Joquebede. Jesus nasceu de Maria. Maria fugiu com José, se escondeu. Maria não fez alarde. Maria era pura. Maria era calma. Na passagem que eles vão voltando para o caminho e percebem que Jesus não está com eles. E José e Maria voltam para procurar Jesus. E Jesus eles falam, por que fizeste isso, meu filho? Estou indo na minha versão, tá? E Jesus fala assim, oxe, estava na casa do meu pai, vocês deveriam saber disso. E a palavra de Deus fala que Maria observava tudo e guardava tudo no coração. Tem coisa que a gente vai ter que guardar. Porque se quando a informação chegar, você começar a vomitar, começar a gritar, começar a braquejar, começar a bater o pé, você vai ficar construindo muro ao invés de cesto. O papel da mulher é fundamental. O papel da mulher é fundamental. O papel da mulher é fundamental para levantar um homem para o lugar de sacerdote. O papel de mulher é fundamental como intercessora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos sido convidadas por Deus toda quarta-feira para decretar liberdade e vitória para a nossa vida e a vida da nossa família. Mas não adianta vir aqui só na quarta-feira. Você tem que receber a porção na quarta-feira e levar essa porção com você e atuar de acordo com essa porção. Qual é o milagre que você quer receber de Deus? Declare vida para esse milagre. Profetize vida para esse milagre. Chame à existência aquilo que ainda não existe. O que é que você tem feito? O que é que você tem declarado? Onde você tem focado os teus pensamentos? É tanta coisa que eu e o Rodrigo a gente vive, eu não sei mais quem foi que contou isso. Foi lá no Paz para Toda a Vida que contaram de um suicídio, Bruninha? Foi, Thalita? Um jovem, adolescente, sofreu bullying na escola, suicidou, cristão. Acho que 12 anos era? 12 anos, né?
sabe? Joquebede ficou ali com Moisés. Falando de Deus para Moisés, certamente. Lançando no coração de Moisés palavras de vida eterna, palavras de salvação. O que é que você tem lançado? Onde você tem perdido o seu tempo? Deixa eu te falar, mulher. A tua maior missão é a tua casa. Sabe sobre o que nós temos falado? Nós temos exercido misericórdia, porque deixa eu te falar, as pessoas são falhas, as pessoas erram. Peça perdão. Ainda que você ache que não... a culpa nem foi minha, foi dela. Mas peça perdão. Use as armas espirituais, use os princípios espirituais. Limpe a atmosfera da tua casa com aquilo que Jesus te ensina. Perfume sua casa com boas palavras, com um posicionamento de paz, de alegria. Tem coisas que a gente acaba ficando repetitiva nesse culto, mas é porque eu tenho entendido que tem chamamentos que Deus tem feito para as nossas vidas, que tem que ser lembrados constantemente. E nós estávamos ali na sala de reunião do curso de Mulher Única, minha irmã era minha líder em treinamento, e a minha irmã foi falar algo, e ela falou algo que nunca mais saiu do meu coração. Sarinha agora vai ficar com a minha irmã, né? Você vai ver a bomba que é. Aí é ralo grosso. Aí tem que ser cascuda. E minha irmã falou algo que me impactou tanto. Eu glorifico a Deus pela sua vida, Roberta. Porque virou uma chave no meu coração. A minha irmã falou que todos os dias ela ora para que o marido dela e o filho dela admirem ela e nunca vejam ela como uma mulher fraca e coitada. Agora, o que é ser uma mulher forte no reino de Deus? É uma mulher que sabe amar. É uma mulher que sabe se calar. É uma mulher que não teme o dia mau. É uma mulher que não teme a chuva, ou a escassez, ou o deserto. Mas é uma mulher que consegue, no meio de uma situação de decreto de morte, receber o seu filho menino no colo e falar, ele é lindo. Como se nada tivesse acontecendo, como se ela tinha acabado de ter tido neném pelas mãos da Dani no Santa Luzia. O decreto de morte estava ali. E ela pega o bebê no colo e fala, ele é lindo. Agora, eu estou imaginando, né? Agora me cabe esconder ele por 3 meses. Vou escondê-lo. Porque Joquebede só podia ser assim. Joquebede construiu um cesto. E eu quero decidir construir vários cestos. Através do posicionamento de coragem, ousadia e domínio próprio dessa mulher. Ela simplesmente deixou como herança para todos nós que ainda estamos aqui, aguardando a volta de Jesus, ou aguardando que Ele nos chame para morar com Ele. Joquebede construiu através do posicionamento dela de força, de coragem, de humildade e de domínio próprio, o legado de Moisés. Moisés, aquele que conduziu, tirou o povo do Egito. Moisés que foi enfrentar Faraó. O mundo espiritual, ele é muito mais real que o mundo natural. Mas aquilo que o pai e a mãe fazem em casa, os filhos estão vendo e vão repetir. Quando eu meditei na história de Joquebede, Aninha, sabe o que veio à minha cabeça? O diálogo de Moisés com Faraó. Porque ele tinha que ser filho de Joquebede, porque ele nasceu num decreto de morte, e Joquebede tinha certeza que ele ia viver. Aí quando Deus vira para Moisés e fala assim, vai lá em Faraó, e fala para ele que se ele não libertar meu povo, eu vou mandar praga. Mas olha, Moisés, eu endureci o coração de Faraó, e ele não vai libertar o povo. Se Moisés não tivesse o exemplo de Joquebede, ele falava, então para que eu vou?
Eu não vou falar nada, não. Você vai endurecer o coração dele? Mas Moisés foi. E sabe qual é a lição que eu tiro disso? Preste atenção, mulher, com muito amor que eu estou falando isso para vocês e para mim. Muitas vezes Deus vai precisar endurecer vários corações para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Porque o relacionamento é entre nós e Deus. É individual. E o Senhor sabe exatamente aonde tem que mexer. Quando Ele fecha a porta para você, é porque Ele está trabalhando a tua fé. Quando Deus fecha o coração do teu marido, Ele está trabalhando provavelmente a tua perseverança e o seu posicionamento em amor, em oração. Quando o Senhor afasta um filho, Ele está te chamando para se levantar como uma soldada, que assim como a pastora Ilnar fez, na cama da irmã da Dani, a Damares. Toda vez que a Damares saía para o trabalho, ela se ajoelhava aos pés da cama da Damares e declarava o casamento da Damares, a alegria da Damares, vida. Quem você tem sido no meio do povo de Deus? Uma mulher que vai deixar um legado de saudade. Ou uma mulher que, se levantar da mesa, vai deixar um sentimento de alívio. Rodrigo falou sobre isso no domingo, acho que foi a parte que mais mexeu comigo no culto. Quando o Rodrigo trouxe a Santa Ceia, a última ceia de Jesus com seus discípulos, e que Rodrigo lembrou que Judas traiu Jesus. Judas levantou da mesa. E aí Rodrigo questionou qual a diferença de quem ficou à mesa e de quem saiu da mesa. Mas trazendo um pouquinho para a palavra que a gente está recebendo do Senhor hoje. Eu não quero estar à mesa sem ser convidada. E eu quero que as pessoas que estejam à mesa também se sintam felizes por eu estar à mesa. Isso é uma decisão diária de cada mulher. Lutar pela sua justiça própria, deixa eu te falar, isso é coisa do capeta. Presta atenção, mulher. A tua justiça é como trapo de imundícia, diz a Bíblia. Então o Senhor não vai fazer justiça sobre você, o Senhor vai fazer a justiça dele. E aí a justiça dele vai transbordar sobre você. A mensagem é morrer para o outro viver. A mensagem é de cruz. A mensagem não é de holofote. A mensagem é de entrega e não de rebelião. A mensagem é de estar à mesa com os irmãos e não de estar dividindo a mesa. Que verdadeiramente nessa noite nós possamos sair daqui com o juco na mão, o piche e o betume, para que nós possamos construir vários cestos, para que as promessas que estão dentro desses cestos possam virar propósitos que vão passar de geração em geração e farão com que nós sejamos lembradas como mulheres pacificadoras do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Igor, vem aqui, Igor. Vem aqui. Vamos cantar de novo os planos de Deus? Uma das mais lindas coisas que eu tenho recebido de Deus na minha caminhada, desde 2002, quando eu conheci Jesus, é a paixão pela correção dele. A palavra de Deus fala que Deus corrige o filho a quem ama. O Senhor não nos corrige para nos envergonhar ou para nos excluir.
O Senhor nos corrige para nos aprimorar, para nos edificar. O Senhor muitas vezes precisa corrigir o nosso coração e a nossa rota, para que a gente possa contemplar os milagres dele acontecendo na nossa vida. Muitas vezes a gente vê o cesto como as bênçãos que a gente quer receber de Deus. Mas na verdade o que tinha dentro daquele cesto foi um chamado para libertação e salvação. E isso tem que ser aquilo que mais arde em nosso coração. Senhor, eu te agradei hoje. Senhor, eu te desagradei, eu pequei contra ti hoje. Senhor, me ajuda a amar meu irmão. Senhor, me ajuda a ser sal e luz dentro da minha casa, para que depois eu possa ser sal e luz em outros lugares. Uma das coisas que é muito forte dentro do meu coração e do Rodrigo, em relação à caminhada da igreja, tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro do nosso lar. Porque é lá dentro que nós somos verdadeiramente de verdade. Já parou para pensar nisso? É dentro da nossa casa que nós somos verdadeiramente de verdade. Porque dentro da nossa casa há muita intimidade. Dentro da minha casa eu não deveria, mas muitas vezes eu me sinto com liberdade pela intimidade de talvez fazer um comentário inoportuno com o Rodrigo, fazer uma cara feia. Talvez, se a Tairine chegar lá em casa, e eu tiver num dia muito exaustivo, mas ela virar para mim e falar assim: pastor, eu estou com tanta vontade de tomar uma limonada suíça. Talvez eu vou me levantar e preparar a limonada suíça para ela com os melhores limões. Mas talvez se o João chegar do trabalho e eu estiver muito cansada, ele falar assim: mãe, você pode preparar uma limonada suíça? Talvez pela intimidade, pela liberdade que nós temos dentro da nossa casa, pode ser que eu vire para ele falar: não, filho, pega lá uma Coca Zero. O cesto, quando Joquebede estruturou o cesto com junco, com piche, com betume, cada um desses artifícios tinha um local para ser colocado. E assim é na nossa vida. Tem uma ordem a ser colocada, para que o cesto não afunde, mas para que o cesto deslize. O primeiro ponto é amar a Deus sobre todas as coisas, é ter relacionamento com Deus, é entregar o coração para Jesus, é se colocar na presença dEle. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, para onde o Senhor quiser, e não para o lugar que eu quero. Porque lá em Isaías 55, o Senhor fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Às vezes eu estou batendo numa tecla que não é a tecla do Senhor. E Ele é tão bom que Ele nos convida a sonhar, Ele nos permite sonhar, Ele nos permite desejar. Mas o grande segredo desse lugar de intimidade e liberdade, para eu pedir a Ele o que eu quero, é eu compreender que o mais importante de tudo é a terra prometida. O mais importante é sair do Egito e chegar na terra prometida. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, poucos entraram. 40 anos. Poucos entraram. Porque foram se perdendo pelo caminho, foram ficando pelo caminho, através de pensamentos, através de dores, através de medos, através de frustrações, através de expectativas, através de vaidade, orgulho.
através da falta de fé, do medo. Quando os espias são enviados para olhar a terra prometida, só dois. Eles andaram 40 anos no deserto. As sandálias deles não se estragaram, as roupas não envelheceram. A comida caía do céu. Tinha uma coluna de fogo à noite. E uma nuvem de glória de dia para que eles não se perdessem. Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foram experiências com Deus, experiências reais. O mar se abriu e eles passaram. E o exército do inimigo foi passando atrás e o mar fechou e destruiu o exército inimigo. Quantas coisas esse povo viu indo do Egito para a terra prometida. Mas quando chegou ali, na porta de entrada, muitos não entraram. Deus havia prometido: eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Os espias foram enviados e só dois lembraram da promessa. Só 2 falaram: a terra é linda. Lá mana leite e mel, assim como Deus nos falou. Tem um momento que eu não sei se é Josué ou Caleb, um dos dois vira e fala assim: mas essa é a terra que Deus nos prometeu. Olha a chuva caindo. Estão ouvindo? A fé é para quem quer ter fé. Eu creio que o Senhor está derramando aqui um novo tempo nas nossas vidas. Um tempo de arrependimento. Um tempo de renovo. Mas principalmente um tempo de construir cestos. Um tempo onde a gente vai olhar para frente e vai crer no poder de Deus. E vai adentrar a terra prometida. E usufruir dessa terra prometida. Nós não seremos daqueles que ficam fora da terra prometida. Mas o mais importante é o teu amor por Jesus. Porque se na sua vida ainda tem ausências que te influenciam e te direcionam, você ainda não entendeu o amor de Jesus. A quietude da alma só vem através do amor de Jesus. A completude da vida de uma mulher só existe através do amor de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Ouve, ó Israel, só Deus é o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E estas palavras tu inculcarás aos teus filhos e falarás dela sentado à mesa, deitando e levantando. Tu as colocarás como frontal na tua testa e como marca nas tuas mãos e nos umbrais da tua porta. Não perca tempo construindo muralhas. Construa cestos. Não perca tempo falando da dor. Fale da promessa. Não perca tempo dividindo. Ajunte, agregue, acolha. Não perca tempo desesperando. Invista tempo descansando
na presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais uma vez os planos de Deus? Cante de todo o seu coração. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo pode. Ele pode tudo. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum plano dele se frustra. A vontade é tua. Minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não se queimarás, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, dando medo em meu coração. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando pelas águas. Ele está dando ordens para o vento. Sou eu, dono do tempo. Sou eu, dono daqui. Sou eu, dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigada porque o Senhor tem nos amado de uma maneira tão sobrenatural. E por isso o Senhor tem nos corrigido, Senhor. O Senhor está nos levantando, Senhor, como soldadas de um grande exército, mulheres de Deus, que querem agradar a Ti, que amam ao Senhor de todo o coração, de toda força, de todo entendimento. Mulheres, Pai, que querem ser reconhecidas como Joquebede é reconhecida. Mulheres que estão construindo um legado, Jesus, de fé, de esperança, de paz, de amor.
Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo o mal sobre a vida de cada mulher aqui. Eu repreendo cada pensamento maligno no coração de cada mulher. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que um novo tempo está começando hoje nas nossas vidas. Um tempo, Senhor, de construir cestos. Um tempo de ver as promessas e viver os teus propósitos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós te decepcionamos. Nos perdoa pelas palavras que saíram da nossa boca que não te agradaram. Perdoa, Senhor, toda semente ruim que nós lançamos em solos. Nos perdoa, Senhor, por todos os erros que já cometemos. Senhor, nós nos arrependemos. Pai, eu oro por mim, mas eu oro também pelas minhas irmãs, porque eu creio, Senhor, que nesta noite todos os corações estão contridos e quebrantados e entrando em um lugar de arrependimento. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, construir um legado que vai passar de geração em geração. Nós seremos o tipo de mulher, Pai, que por onde nós andarmos, nós seremos benquistas. E se por acaso nós tivermos que sair de algum lugar, nós deixaremos saudade. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós quebramos o nosso vaso na Tua presença, porque reconhecemos que somos pecadoras. Mas nós quebramos o vaso, Senhor, para te entregar todo o nosso amor, ungir os teus pés, perfumar a tua vida, Senhor, porque nós somos muito amadas por ti, mas sobretudo nós somos muito perdoadas por ti. Nós somos tão perdoadas, Senhor, que a tua palavra fala que aquele que muito é perdoado, muito ama. E é essa atitude que nós queremos ter todos os dias da nossa vida. Amarmos muito, porque nos sentimos abundantemente perdoadas por ti. Jesus, nos ensina a construir nossos cestos. Nos ensina, Senhor, a colocar tudo no lugar. Nos ensina a ter domínio próprio. Oh Deus, obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus.